Perguntas e respostas 32. Perguntas e respostas 32. É importante ter coragem para mudar? É importante ter coragem para mudar? Sim. Mude neste exato momento. Corra atrás da sua felicidade. Retome o caminho do seu coração. A única segurança eficaz nasce do seu coração e não fora dele. Os chineses dizem: o tempo se vinga de quem não cuida bem dele. Lembre-se que aquele adolescente cheio de sonhos ainda vive dentro de você. Se estivermos numa estrada errada, devemos parar e procurar a certa. Nunca iremos chegar ao nosso destino real se continuarmos na mesma estrada. Então a vida, ela está sempre exigindo mudanças nossas. Essas mudanças são reavaliações de valores que estamos conquistando. Ver na nossa cadernetinha de valores positivos e valores negativos. Os valores positivos sempre terão que estar em escala maior, ou no mínimo em escala empatada, mas nunca abaixo da positiva, da negativa, digo. A negativa nunca pode ser superior à positiva. Então vamos ter coragem de mudar. Por que mudar? Mudar vai nos levar a buscar a nossa felicidade, a nossa paz interior. E nós vamos usar o nosso coração, porque tudo está nele, não está fora dele. Fora do coração, nós não podemos construir nada, nós podemos trazer sofrimento a ele. Olhar o que está ocorrendo, absorver e não saber usar a forma correta de entender o que está ocorrendo conosco, com o mundo. Enfim, e nós vamos jogando essas informações negativas, desnecessárias no nosso coração. Quando o coração precisar emitir, retornar ao caminho da segurança, ele vai ter muita dificuldade, tem muitas coisas que não foram legais ser colocadas nele. Então vem a dor, vem o sofrimento e tal, por causa disso. Então, o coração é um local onde nós devemos aprender sempre que ele é sede das emoções. Lógico, as tristezas, as alegrias vão estar dentro dele, mas vamos tentar pôr maiores alegrias do que tristezas nele, ok? E o tempo se vinga de quem não cuida bem do seu coração. Nós somos sempre adolescentes cheios de sonhos que vivem dentro de nós. Temos medo de sonhar, temos medo de dizer: já passei da idade, não tenho idade. Isso era coisa de moleque, isso de menina, isso era coisa de adolescente, de um mundo que não existe mais. O mundo dentro de ti existe. Só que a forma que nós aplicaríamos lá na nossa juventude, hoje nós devemos rever o método de aplicação. Mas o conteúdo, não. O conteúdo existe, nós podemos continuar trilhando e tentando realizar esse sonho infantil, juvenil, adulto. Por quê? Porque ele precisa ser elaborado nas circunstâncias que o mundo atual nos dá. Existem lugares tranquilos, serenos, lugares agitados, lugares maléficos. É só procurar habitar e procurar aplicar esse desenvolvimento desses sonhos em lugares que te dê condição de pensar, de sorrir, de aprender e não desistir. Se nós estamos caminhando por uma estrada errada, em qualquer atividade, em qualquer pensamento, sentimento,
desejos, ideias. Vamos parar. Parar e pensar o que eu estou fazendo nesse caminho, nessa estrada. Essa estrada não vai me levar ao que eu desejo. Então para, mude a sua estrada. Ah, mas se a outra estrada for pior, como você já tem comparação entre uma estrada boa e uma estrada não adequada, quando entrar numa estrada que não seja boa, seja até pior do que a outra, vai parar e pegar outra estrada. A vida nossa é assim, é feita de mudanças. Nós precisamos ter coragem de mudar constantemente quando algo está nos prejudicando. E essa mudança, às vezes, elimina pessoas da nossa vida, pessoas que não querem mudar, mas que nos atrapalham bastante, principalmente ambiente familiar. É mais difícil quando reside na mesma casa, mas estando fora é mais fácil de lidar. Ah, mas eu não consigo. Vai conseguir se aprender a estudar o seu eu, a definir o seu. Quantas vitórias nós já tivemos superando dificuldades financeiras, emocionais, etc., traçando um caminho, lutando, buscando e vencendo. Nunca desista de ser um vencedor, ok? Vamos nessa? Tenhamos coragem de mudar quando algo não está dando certo para nós. Se você acreditar, o medo não será a tua companhia. Se você acreditar, o medo não será a tua companhia. Acreditar em quê, Walter? Você pode estar perguntando. A resposta é acreditar em tudo. Na vida, em Deus, ter fé, acreditar no amor, nas pessoas e principalmente em si mesmo. Tuas conquistas não foram fruto do acaso, porque o acaso não existe. Foi um processo de luta e aprendizado seu. Quando se tem fé, nem a morte assusta. Quando se tem fé, nem a morte assusta. Viver oferece riscos. Viver oferece riscos. Para viver intensamente, é necessário viver com os riscos. Para viver intensamente, é necessário conviver com os riscos. Para não ter medo, nós devemos acreditar em tudo que é divino, em tudo que é espiritual, em tudo que nos dá qualidade interior de superação. Recursos que nós temos conquistados durante as nossas existências, recursos que nós não perdemos, por mais erros que tenhamos cometido, eles estão ali, eles são normas definitivas da bondade, da sinceridade, da humildade, e nós vamos aplicá-los. Então, por que ter medo se nós temos esses valores num grau assim bem legal, que nós transformamos ele na roupa de vestir? Estamos vestindo sempre, estamos trocando. Agora eu preciso de paciência, agora eu preciso de uma energia divina para orientação. Então só vai mudando a roupagem, mas os sentimentos fraternos, humanos, nós não vamos mudar. Então vai ter medo do quê? Nós vamos afastar os medos que nós temos. Lógico que todos os medos desaparecerão? Não. O desconhecido, por exemplo, sempre traz medo. O que nós temos medo de enfrentar, esse é medo e falta de coragem, de determinação, de dedicação, de disciplina às vezes. Nós somos indisciplinados e não cuidamos do tempo, de pesquisa, de análise, de reflexão, de conversar com Deus, o melhor caminho, a melhor estrada para sair desse medo. Porque nós vamos sair, aliás, nós temos que sair. Essa é a necessidade nossa. Tudo que nós conquistamos foi feito com muito trabalho. Nada caiu do acaso, o acaso não existe.
Eu posso me encontrar com você amanhã. Ah, por acaso nos encontramos. Essa é a definição que fazemos. Na verdade, não. Há um traçado espiritual onde o meu pensamento, o teu pensamento estão em sintonia. E precisamos conversar pessoalmente, por exemplo. Então Deus, a espiritualidade, nossos amigos espirituais comuns, vão fazer com que nós nos encontremos. Por acaso nos encontramos, mas na verdade não é por acaso. Quando nós nos encontramos, o acaso não existe, nós estamos conversando, vivendo como se estivesse, falar, puxa vida, eu queria encontrar com você. Nossa, estava pensando em você. Isso é acaso? Não, é necessidade de conversar sobre qualquer assunto que está em pauta para nós. Realização de sonhos, tirar dúvidas, chorar porque está em angústia. Então o acaso não existe. Quando nós nos encontramos, é porque nós estamos em sintonia e pedindo ajuda a Deus de alguma forma, e como se há enviados desencarnados, há enviados encarnados também que têm sintonia conosco. E você tem sintonia comigo, eu tenho com você, estaremos juntos quando houver necessidade, lógico, possibilidades de horários. Um horário vai ser encontrado para nós. Quando a gente fala em fé, as pessoas falam assim, não tenho fé, minha fé é muito pequenininha. Não. Se nós acreditarmos que a vida oferece riscos, qualquer atitude, qualquer atividade, qualquer relacionamento vai oferecer riscos. Esses riscos é necessário para nós. Os riscos, na verdade, aqui, ele oferece medos que nós construímos. Então, quer dizer, eu não vou viajar de avião porque avião cai. Então, tudo na vida chega uma hora que pode cair, pode ruir. Construímos uma casa, de repente deu um terremoto e a nossa casa foi para o espaço. Mas será que... mas eu corri o risco. Sim, correu o risco quando foi construído num local inadequado. Um local que não oferecia segurança e estabilidade. Então nós estamos construindo muitas vezes as nossas vidas cheias de riscos em terrenos pantanosos, alagadiços, áreas onde o mar vai invadir, as águas do mar estão invadindo, derrubando casas, tudo, buscando o seu terreno que foi tirado. Pessoas estão, nós estamos construindo a nossa vida contando com pessoas que serão maravilhosos amigos, que serão nossos companheiros, enfim. Mas só que nós não estamos analisando o sonho de cada um, o desejo de cada um, o que eles querem fazer da vida. E achamos que a oferta foi lançada para nós e todos abraçaram da mesma forma. Não é verdade. E oferece risco por essa imprudência de acreditar em tudo. Não paramos para analisar se aquela paixão que a pessoa apresentou é amor. Paixão nunca vai ser amor na necessidade que nós precisamos para desenvolver projetos suaves, serenos. Ele precisa estar revestido de amor. Então corremos riscos desnecessários por não analisar os projetos, as pessoas ou a nós mesmos se for um projeto individual. Então, vamos tirar o medo e fazer da vitória, da crença, de acreditar que vai ser muito melhor companhia para nós em tudo quanto é sentido. Quais são as características do homem de bem? Quais são as características do homem de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua mais completa pureza. Se interroga sua consciência sobre os seus atos aplicados,
perguntará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez tudo o que podia de bom. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Ele não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não lembrar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado assim como tiver perdoado. Lógico que esse homem de bem já está na qualidade de um espírito iluminado, não perfeito, não puro, mas bastante iluminado. Poderemos colocá-los na categoria de missionários e missionários mais elevados, que estarão junto a nós e serão um verdadeiro homem de bem. Por quê? Porque aplicará as leis da justiça, do amor. Às vezes no silêncio ele vai se posicionar, porque quando ele não diz, nós vamos saber o que ele está dizendo, por conhecer a sua obra, o seu trabalho, a sua atividade, o seu carinho, né? Ele vai se interrogar de todos os seus atos praticados no dia e falar: poxa vida, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Será que eu não fui muito duro? Será que eu não fui muito mole? Será que eu ajudei realmente a pessoa? Ele é uma pessoa boa, benevolente, e vê todos como irmãos, sem cor, sem credo, sem raça, sem nacionalidade nenhuma, porque todos somos filhos de Deus. Por mais que seja atacado, ele nunca será vingativo. Ele perdoará de acordo com o sentimento que foi atingido nele, que ainda tem de negatividade. Mas como ele é de uma certa elevação mais elevada para ser missionário, o perdão não será total, em muitas vezes, mas será tão pequeno a mágoa nele revestida que perante nós será o perdão total, mas ainda não é. Ficará um resquício, mas tão pequeno, que ele tirará na outra encarnação ou na própria encarnação, ele tirará muito suavemente, coisa que nós deveremos levar. Mas vamos pôr umas 300 encarnações para perdoar uma pessoa que nos fez algo grave. Essa é a diferença do homem de bem conosco. Não é que nós somos maus, é que os nossos valores ainda estão revestidos de ambição, de atuar na vida encarnada, comprando muitas propriedades, bens que não levaremos, e às vezes até sendo avarentos, guardando dinheiro, passando fome, vontades, e tantas coisas negativas que nós provocamos por isso. Então vamos tentar procurar sempre nos elevar, modificar, ter coragem de mudar para ser um homem de bem. O que é preciso para vivenciar o amor? O que é preciso para vivenciar o amor? Temos que parar de correr atrás de miragens, sonhos de poder, ilusões do par perfeito, exigir respeito absoluto dos outros para conosco. Não devemos ver nos outros um inimigo que quer nos prejudicar. Paremos de dizer como os outros têm de agir, pois no final acabaremos sozinhos. Aprendamos a falar de nossas carências e necessidades. Ser frágil não nos diminuirá, mas sim tiraremos um peso enorme do nosso coração. Resolva os conflitos conversando com calma e compreensão. Então, para viver um grande amor, o intenso, o verdadeiro amor, vamos parar de correr atrás de miragens, utopias, sonhos de poder, ilusões do par perfeito, exigir respeito absoluto dos outros. Nós não respeitamos os outros. Às vezes nós respeitamos muito pouco as pessoas. Como é que nós vamos querer que os outros nos respeitem se nós não temos essa sabedoria divina para saber
que nós devemos respeitar os outros, entender porque os outros estão agindo errado como nós agimos errados. Quando alguém olha para nós e vê os nossos erros e não aceita, vão se tornar amigos. E nós vamos ser amigos deles, vendo o erro dele e valorizando os seus acertos. Juntos, eu irei dizer, você está errando. Ele vai retornar. Neste momento, você está errando. E isso faz parte do crescimento dos seres humanos que têm que viver em sociedade. Quem tem mais evolução, quem tem mais facilidade de dominar certos defeitos, vai ajudar o outro. Mas os outros também têm qualidades. Então, não exija respeito absoluto dos outros. Muitos pais, antigamente, se diziam respeitados. Não. Muitos deles eram temidos. Não conversavam, não dialogavam. Até hoje, filhos com problemas, porque os pais batiam no peito e diziam, meus filhos me respeitam. Na verdade, não respeitam, não, muitos deles. Eles temiam o poder, a imposição e a castração de pensamentos, sentimentos, ideias e valores. Então, respeito é dar liberdade aos outros, é ter a sua liberdade. E o respeito vem naturalmente. Parar de ver em todas as pessoas inimigos, pessoas que vão tirar o nosso lugar de trabalho, pessoas que vão estragar nossa viagem, pessoas que só querem o mal nosso. Então, nós devemos ver nas pessoas o que está acontecendo com elas, para elas teoricamente, não comprovadamente ainda, estão agindo negativos não só conosco, mas com vários momentos da sua existência e muito mais com si próprio. Então nós queremos ajudar, vamos aprender a observar e vamos ajudar as pessoas, sim. Sabe, as pessoas somos nós, as pessoas precisam estar juntas, as pessoas precisam dialogar. Não é dizer, pôr o dedo na cara do outro e dizer assim, você está errado, você está aqui, você... Não, acusação não precisa. Você sabemos que estamos errados. Sabemos que estamos sendo chatos demais com os outros. Estamos impondo as nossas ideias. Nós só precisamos de carinho, uma informação carinhosa que fala, toma cuidado. Você está se destruindo, querendo consertar uma coisa que precisa ser consertada em você, que é a forma de falar, a forma de agir, a forma de dizer. Carinho, benevolência. Jesus era doce, Jesus era meigo. Todos os espíritos bons de todas as religiões aqui que nós conhecemos, convivemos, ou temos histórias do que eles fizeram durante a sua existência de vida, mostram sempre a doçura, a bondade, quando estavam criticando, orientando, fazendo com que a pessoa entendesse aquilo que elas precisam, que é servir a Deus com toda bondade, humildade e fraternidade. Vamos conseguir fazer isso? Vamos, né? Vamos viver o amor na sua plenitude. E que Deus nos ajude nessa transformação, nessa coragem de buscar. Chefiar e liderar é a mesma coisa? Chefiar e liderar é a mesma coisa? Não. Chefiar é apenas mandar sob controle administrativo, na melhor hipótese. Liderar é conduzir as pessoas para um objetivo, decorrente da adesão espontânea. O grupo não é tão somente uma aglomeração de pessoas, e sim um conjunto em permanente comunhão psicológica. E, infelizmente, hoje há mais chefes autoritários e prepotentes que líderes. Hoje há mais chefes autoritários e prepotentes do que líderes. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Quando nós estivermos liderando um grupo, nós temos que pensar, eu estou liderando
e preciso fazer eles participarem do projetos, seja profissional, liberal, passeios, organizações de atividades caridosas. Sempre vai ter que ter um líder, isso não tem jeito. Só que esse líder, se ele criou o projeto, ele não pode ser autoritário. Ele vai precisar de colaboradores, de trabalhadores, voluntários e felizes. Então, ao mesmo tempo que vai dar essa liberdade ao grupo, ele tem que saber liderar, porque muita liberdade provoca descontrole nas atividades do grupo. Tem pessoas que são muito, vou usar o termo certo, são muito folgadas e se acham o Deus da sabedoria, das ideias e das realizações. Este não deve ser desprezado. Ele realmente tem muita qualidade, só que não tem a humildade de entender que precisa se educar para fazer todas essas possibilidades que tem, esses potenciais, serem usados de forma correta e de ensino, de aprendizado àqueles que não têm, e vai ajudá-los a vencer os medos de errar. Como ele também vai fazer as coisas e vai errar, e vai ser respeitado pela sua humildade, pela sua intenção de ser uma pessoa normal no grupo. Num grupo que às vezes tem pessoas menos aptas e precisam de orientações. E aqueles que têm a mesma aptidão sua, ou maior que você, devem ser respeitados. Conversar num nível onde o aprendizado, o crescimento será muito bom para todos. Então, criatividade, lealdade, humildade, a bondade deve imperar no coração das pessoas, principalmente em trabalhos sociais. Nos trabalhos profissionais, então tem muito chefe que é totalmente autoritário, exigente, e às vezes os seus funcionários não são leais. Tem família, tem problemas, tem falta de dinheiro, tem um monte de dificuldades. E acaba então ficando tão negativo com esse chefe que de repente, por erro também desse profissional, vai começar a não fazer as coisas certas. Um número lançado errado provoca um transtorno grande no setor de contabilidade, de prestação de contas da empresa. E vai dizer, puxa vida, digitei errado. Mas isso pode provocar muita perda, processos, etc. E muitas vezes você ficará marcado. E ao sair de uma empresa que era liderada por um chefe totalmente prepotente, radical, chato demais, como se diz, você pode não ter uma carta de recomendação por um outro trabalho pela raiva que ele ficou de você. Então vamos pensar nisso. No campo profissional, a liderança assim, mais natural, etc., às vezes não existe. Mas existem bons chefes que entendem. E às vezes esses funcionários extrapolam esse carinho, essa proximidade do chefe. Então ele vai ter que isolar essas pessoas. Então não é que ele é ruim, ele precisa se proteger também e não deixar que uma laranja podre estrague as outras. Agora, chefiar profissionalmente hoje é muito mais difícil do que uns anos atrás. Mas quem tiver esse cargo de chefia precisa ter humildade, precisa ter consigo uma segurança muito grande e uma fé que pode vencer tudo. E fazer o seu recolhimento, as suas meditações, seguir a sua religião, a sua crença, para ter estrutura espiritual para enfrentar as dificuldades profissionais. E nós outros, que não estamos nesse nível, vamos ser líderes naturais.
Líder é onde as pessoas naturalmente nos elegem líderes. E quando lá estiver, vamos ser humanos, vamos respeitar as pessoas, vamos ensinar as pessoas e vamos fazer, ensinar e aprender, não esqueçam disso. E esse grupo harmonioso, não total, mas harmonioso em valores, em crenças de que aquele trabalho solidário, ele vai ser bom mesmo, acreditem nisso. Então, chefiar é uma coisa, liderar é bem outra. Façam a liderança caridosa, amorosa. Não tenham medo de vivenciar o amor. Você pode ser um homem de bem em uma estrutura bastante elevada. O caminho deles foi começado como o nosso, desde primitivo e vai se elevando. O medo, se você acreditar, deixará de existir. Enfrente o medo. As situações se revelam, os sentimentos aparecem e a fortaleza interior do espírito vai prevalecer. E é importante ter coragem de mudar. E assim ficamos hoje. Muita paz, muita ternura. Que Deus continue nos ajudando a lutar para sermos melhores. E vamos ser melhores a cada existência nova. Que Deus nos abençoe.